Sexta-feira agitadíssima no Clube de Regatas do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu chegando nessa noite de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, com todo carinho, com todo respeito, meus queridos e minhas queridas, dá aquela moral. Começou a assistir? Deixa o like de vocês, deixa lá para o final, vocês acabam esquecendo. Começou a assistir? Like. Não são inscritos? Se inscrevam. Isso é muito importante para o nosso crescimento. É super gratificante para o nosso trabalho. É muito importante mesmo. Vocês não têm ideia. Vocês que não nos seguem ainda, passem a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, da parte da manhã até a noite, né? Então, vamos para as notícias, meus queridos. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje à tarde no CT do Urubu para dar prosseguimento aí nos treinamentos com foco no jogo da 23ª rodada contra o Botafogo, que acontecerá lá no estádio Newton Santos ou Engenhão, como vocês preferirem, né? Jogo importantíssimo, jogo que o Flamengo aí, dependendo dos resultados, pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, sabendo que entre Botafogo e Flamengo tem ali o Fortaleza. Então o Flamengo não depende só de si nesse momento para ser líder do Campeonato Brasileiro. Depende também do tropeço do Fortaleza, né? Então, primeiro, o Flamengo fazer o seu papel de casa. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês aí atualizações do departamento médico. Não tem notícias boas, né? Além de Matias Vinha, que operou ontem, Everton Cebolinha, que também passou por cirurgia, que só voltam em 2025. Nós teremos aí também a ausência de Pedro, Gabigol e provavelmente Nicolas de la Cruz. Daqui a pouco eu falo sobre o assunto, né? Vamos aqui. Flamengo aceitou proposta do time francês por Fabrício Bruno, ou seja, o jogo de volta da Copa Libertadores da América deve ser o jogo de despedida não só de Fabrício Bruno, mas também de Wesley, né? O Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Rennes da França. O mais querido aí tem um acordo verbal para vender o zagueiro por 12 milhões e meio de euros, cerca de 75 milhões e 300 mil reais na cotação atual e mais 1 milhão e meio de euros na cotação 9 milhões em metas, né? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo aceitou a oferta do Rennes da França pelo zagueiro Fabrício Bruno. Agora os franceses vão finalizar a transferência do defensor Arthur Tete para o Eintracht Frankfurt da Alemanha por 16 milhões de euros, cerca de 96 milhões e 400 mil reais, antes de concluir a venda aí, a compra do Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno vai assinar contrato com o Rennes por 4 temporadas e a tendência é que o zagueiro faça uma despedida pelo Flamengo na próxima quinta-feira, dia 22, contra o Bolívar, lá em La Paz, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Ou seja, o Flamengo aceitou a proposta, Fabrício Bruno vai estar arrumando as suas malinhas e o jogo contra o Bolívar será a despedida do zagueiro, né? Então, seguindo aqui ainda falando sobre saída de jogadores, Flamengo aceitou a proposta do Atalanta por Wesley. Matéria aí do Thomas Alencar, do Coluna do Fla. Assim, o Flamengo vai receber 16 milhões de euros fixos, cerca de 94 milhões e 60 mil reais na cotação atual, mais 4 milhões em bônus, total aí de 24 milhões e 100 mil reais. O atleta vai assinar o contrato por 5 anos. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a negociação entre Flamengo e Atalanta da Itália está concluída. A equipe italiana não conseguiu finalizar as conversas com o Mark Pubel do Almeria e nem o Neco Williams do Nottingham Forest da Inglaterra. Assim, o time europeu decidiu avançar e aceitou a proposta do Flamengo por Wesley, ou seja, o Atalanta estava tentando contratar um desses dois laterais, o Mark Pubel e o Neco Williams, né? Aí, como não conseguiu, a outra opção que eles tinham era o lateral direito, o Wesley do Flamengo. Wesley e Fabrício Bruno, desejo muita sorte para vocês na Europa, que vocês consigam representar o Brasil e consigam representar o manto sagrado, assim como o Rodinei e outros têm feito lá fora, né?
O Atalanta foi o segundo clube europeu a apresentar uma proposta nessa janela de transferência por Wesley. Antes, o Bournemouth da Inglaterra também havia feito uma oferta, contudo o Flamengo rejeitou e de quebra renovou o contrato com o atleta, né, até 2028, aumentando assim a multa rescisória do jogador, mas dificilmente algum jogador sai do clube pelo valor da multa rescisória, né? Então, o Flamengo vai precisar contratar urgentemente um lateral direito, tendo em vista que para a zaga nós já temos aí o Léo Ortiz, né, que ele já tinha sido contratado justamente para ficar no lugar de Fabrício Bruno, que já estava quase tudo acertado para ele ir para a Inglaterra. Como a proposta financeira não agradou Fabrício Bruno, ele permaneceu no Flamengo, né? Então, antes de falar de lesão de Gabigol e Pedro, Gabigol tem uma festa aí marcada para 500 pessoas, seu aniversário de 28 anos, se eu não me engano, né? Vai ser no mesmo local onde ele fez a festa no passado, após a eliminação do Flamengo para o Olímpia, né? Alguns torcedores foram lá fazer manifestação, quebraram o retrovisor de veículos, nada a ver isso, cara, é aniversário dele, mano. O Flamengo foi eliminado? Não foi eliminado, isso não foi só ele o culpado, foi todo o elenco. O ano de 2023 foi horrível para o Flamengo, mas o pessoal foi lá, se achou no direito de protestar, fazer algazarra em frente lá aonde ele estava fazendo o aniversário dele. Então o cara vai comemorar seu aniversário, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Olha só, agora vamos falar de lesões, jogadores que estão fora do jogo contra o Botafogo no domingo. Gabigol tem lesão confirmada e deve desfalcar o Flamengo por um mês. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, Gabigol teve uma lesão confirmada e ela é mais séria do que a de Pedro. O camisa 99 sofreu um estiramento grave na coxa direita e deve ficar fora até os meados de setembro, conforme estima o Flamengo. O Flamengo aí deve confirmar a informação hoje, dia 16. Cara, aí o pessoal fala, o Tite vem na coletiva de imprensa reclamar do desgaste físico dos jogadores por causa da sequência de jogos. Aí o Gabigol ficou um tempão parado, ficou suspenso, voltou a treinar depois. Então por que ele se lesionou? Cara, falta de ritmo de jogo. O corpo sente, o corpo fala. Se ele tivesse jogando com frequência, essa lesão talvez não tivesse acontecido. E ele entrou assim, o Pedro se lesionou e ele nem fez o aquecimento direito, já entrou em campo, entendeu? Então assim, tem que se colocar na pauta isso. O Pedro é a primeira lesão dele na temporada, e já Everton Cebolinha, se eu não me engano, é a terceira lesão dele no ano, né? Agora aqui, Pedro, lesão dele. A situação de Pedro é menos grave do que a de Gabigol. O centroavante teve uma lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o Flamengo pelas próximas 2 semanas. Assim, o Flamengo tem 4 atletas fora do combate para os jogos da sequência. Meus queridos. Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Matias Vinha e agora eu vou falar sobre Nicolas de la Cruz, que tem desgaste físico e deve ser poupado pelo Flamengo no jogo contra o Botafogo. De la Cruz só sentiu dores, tá? Mas é desgaste físico, ele não está com lesão. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, o Flamengo já havia programado a preservação de Nicolas de la Cruz para o jogo contra o Botafogo, ou seja, ele não seria nem relacionado independente de qualquer coisa. Mas devido ao desgaste físico sentido pela sequência de jogos, na temporada o clube agora tenta não perder mais atletas para os próximos duelos. Inclusive, há a possibilidade de Nicolas de la Cruz nem ser relacionado para o jogo contra o Clássico, né? O Clássico aí contra o Botafogo. Isso porque a ideia da comissão técnica é fazer com que o jogador se prepare para a partida contra o Bolívar, lá em La Paz, pela Copa Libertadores da América. Se eu não me engano, é 3.843 ou 46 metros acima do nível do mar. Jogo importantíssimo, placar de 2-0. Não é o suficiente. O próprio jogador deles falou que lá em cima eles são mais fortes. Falou também aí do calendário do futebol brasileiro, que é um outro problema para o Flamengo, não só para o Flamengo, mas para os clubes do Brasil. Então eles já estão contando com isso, com a altitude e a agenda do Flamengo muito lotada de jogos nessa temporada de 2024. Lembrando que em 2023 o Flamengo teve muito mais jogos, né? Teve o Mundial de Clubes, a Copa Sul-Americana, um monte disputou 6 ou 7 competições e não ganhou nenhuma, né? Gente,
Tem uma matéria que eu vou deixar para o final que fala sobre o terreno do gasômetro, né? Vou deixar um vídeo aí de Rodrigo Dunche e Cacau Cota falando aí sobre a assinatura da documentação dando a posse do terreno do gasômetro para o Flamengo. Aqui, ó, mais um dia histórico e um passo fundamental para realizar o sonho do estádio do Flamengo. Na tarde dessa sexta-feira, na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, foi assinado o termo de promessa de compra e venda do terreno do gasômetro, arrematado pelo Flamengo. Este foi mais um passo fundamental com peso jurídico para o clube assumir definitivamente a propriedade do terreno e iniciar o processo de construção do nosso estádio próprio. Ou seja, o terreno é nosso, está documentado, está assinado. Agora eles vão levar no cartório para todos aqueles trâmites necessários, né? E isso é muito importante. Agora aqui, ó, Michael aceita diminuir pedida salarial para voltar ao Flamengo. Isso também é muito importante. Espero que o Flamengo consiga repatriar Michael. O contrato dele termina agora domingo, né, pelo Al Hilal, e ele estará liberado para poder vir para o Flamengo, né? Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Assista esse vídeo aí, que é muito importante para a nação rubro-negra, o sonho do nosso terreno, o sonho do nosso estádio próprio. Saudações. Fala, Rodrigo, tudo bom? Passo de hoje muito importante para o Flamengo. E aí, fala pra gente um pouquinho o que aconteceu lá dentro. Assinamos uma escritura de promessa de compra e venda que consuma a compra do terreno pelo Flamengo. Vamos levar para o registro, né? Toda vez que você compra um imóvel, você tem que registrar no registro de imóveis. E isso consuma a nossa compra. Estamos muito felizes de estar aqui. Tive a honra de assinar junto com o presidente Landim, nesse momento histórico do Flamengo. E é isso aí, bola para frente, vamos consumar cada vez mais e levantar esse estádio aí, que vai ser a realização do maior sonho da nossa torcida. Cacau. E aí, Cacau? Cara, eu tô aqui mais de tanto perturbar o prefeito, Pedro. Eu quero agradecer o presidente que está passando ali atrás com o Bodan, que são os grandes precursores disso, né? O presidente Landim, um vitorioso do Remo ao futebol, pô, na finança, quadruplicando quase nossa receita, e agora na parte patrimonial, pegando a Gávea, modificando a Gávea, o CT, adquirindo novas áreas para o CT e agora o tão sonhado terreno. É, de fato, a maior gestão da história do Flamengo, na minha opinião. Agradecer muito ao Rodrigo, ao presidente, que eles fizeram pelo Flamengo, que estão fazendo pelo Flamengo. Tem muita coisa a ser feita ainda, que dê continuidade a esse trabalho que o presidente Landim precisa para continuar essa grande gestão. É uma honra para mim, é um grande prazer participar da gestão mais vitoriosa da história do Flamengo.